Tô esperando aqui você comer o café. Vamos aos recados. Primeiro, você está sempre me vendo com essa cara. Inclusive, vou mudar de horário a nossa live por causa disso, porque eu chego dos meus exercícios e venho para a live. E não tá rolando isso daqui, né? Deixar vocês com essa cara. Então, esse é o primeiro recado. Segundo recado, estou olhando para baixo por quê? Porque tem colinha aqui embaixo, então por isso que vocês vão me ver olhando aqui para baixo. O terceiro recado é, vão perguntando, vão anotando, vão colocando as suas observações aqui nos comentários, que no final da live eu vou lá e vou responder. Por que isso? É só pra realmente não me tirar a concentração, porque eu sou metódica, então me atrapalha um pouco, tá? E é só por isso mesmo. Então é isso, vou dar mais um minutinho pra todo mundo entrar. Quem for entrando, seja muito bem-vindo, espero que vocês consigam ficar aqui até o final. A gente vai falar hoje sobre uma prática muito bonita para nossa vida interior. É uma prática simples para ajudar que a gente dê continuidade à nossa vida interior, tá? Para nossa alma mesmo. Espero que vocês estejam com o chá. Bom dia! Bom dia! E aí, espero que vocês estejam com um caderno, um café e uma água pra gente ir papeando. A segunda coisa não. A live eu fiz baseada nesse livro. Eu vou deixar depois pra vocês lá nos stories, mas sobre esse livro. Esse livro eu li praticamente em um dia, tá? É muito fácil leitura e muito gostosa e vale a pena. Vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão ver aqui na live, tá? E é isso. Então eu vou começar a live e aí quem for entrando só vai dando bom dia, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar, antes de a gente entrar no livro, né? É que ninguém consegue essa santidade, ninguém consegue chegar à santidade sem uma vida interior muito consolidada, tá? Ninguém. Então, se a gente for pegar a história dos santos, a gente vai ver que a vida de oração deles, acima de tudo, estava muito bem consolidada, tá? Uma vida interior muito entregue, tá? E aí, você vai me perguntar assim, cara, por que vocês católicos falam tanto de santidade? Por que você fala muito de santidade, né? Eu nem quero ser santo, talvez, né? Você pode pensar, eu só quero ir pro paraíso, né? Mas eu trouxe aqui pra vocês, pontualmente, 3 passagens em que, é claro, e tem muito mais, mas assim, são 3 passagens que eu estudei para trazer pra vocês, que são passagens em que Nosso Senhor pede essa santidade pra gente, né? Então, assim, uma delas, inclusive, é a primeira que eu vou ler pra vocês. Ele deixa claro que não é só fazer o básico, que é aquela passagem do jovem rico. Acho que você já deve ter escutado na missa. Se não, sugiro que vocês vão lá ver em Mateus. Coloca no Google, né? Jovem rico, Mateus. Eu não lembro qual número que o jovem rico chega pra Cristo, né? Ele cutuca Cristo e fala assim: Senhor, né? O que eu faço para entrar no reino de Deus, né? E aí o Senhor fala, você tem que seguir os mandamentos. Aí ele começa a falar dos mandamentos, né? Aí o jovem vira para ele e fala assim, mas eu já faço isso. Aí ele pega e fala, então você agora vende tudo e siga-me. Então, o que ele falou lá, né? Ele falou que você precisa ser a mais, né? Entrar no reino de Deus, não basta só seguir as leis dele. As leis dele é para você estar de acordo com Deus, para você mostrar o seu amor com Deus. A santidade, ela vai além disso, né? E aí, como que ele pede a santidade pra gente, né? Então, lá em Mateus, novamente, ele fala assim, sedes perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. E o que é o perfeito aqui, né? A gente nunca vai ter a perfeição de Cristo, nunca. Assim, nem queira isso, né? Porque quem quis isso cometeu o pecado original. Mas é ser perfeitos no sentido de buscar essa santidade de Cristo, né? E aí, depois, ele coloca, lá em 1 Pedro, ele fala, sede santos, porque eu sou o santo. E quando ele fala, eu sou o santo aqui, e sede santos, eu sou o santo, por que ele fala isso? Ele fala porque é possível você conseguir isso. É possível. Ele não fala de uma maneira simbólica, não, ele fala, sede santos, porque eu sou o santo. Então ele tá falando, eu consegui, você consegue. E é óbvio que ele te dá todos os recursos para que você consiga essa santidade, né? Ele não te deixa desamparado, Cristo não vai te deixar desamparado. Então, sim, busque a santidade, né? Não busque apenas seguir as leis, né? Que nem o jovem rico que eu falei pra vocês.
busque a santidade, porque é isso que ele pede pra gente, né? E aí, do livro, né, o livro chama A Chave da Vida Interior, O Pequeno Segredo, e aí é do Frei Cassiano, tá? E ele traz de uma maneira muito bonita, uma prática muito bonita que a gente implantando no nosso dia, para quem ainda não tem muito costume da vida interior consolidada, é uma prática tão simples, mas que pode encher tanto a nossa alma, que eu sugiro que vocês comecem, para quem não tem isso, eu sugiro muito que você comece por essa prática, né? E aí, no final da live eu vou falar, vou indicar os pensamentos no final, né? Vou indicar algumas coisas no final. E outra coisa que quando tiver alguma observação minha, eu vou avisar, né? Porque como eu tô falando também do livro, só para não confundir o que é pensamento meu e o que é do livro, tá? E aí o Frei Cassiano, ele já logo de cara, ele fala um negócio muito importante, que é sobre as fórmulas, né? Que aqui não é sobre fórmulas mágicas, né? De fanatismo nem nada. Ele não tá falando disso, né? O que ele tá falando é que você tem caminhos disponíveis para poder seguir em santidade, né? Essa santidade que eu falei para vocês. E aí é como se fosse, né? Aqui é um pensamento meu que eu quis trazer para vocês, porque assim, você já viu aquela pessoa que segue várias dietas, né? Você fala com ela, fala assim, ai, eu tô fazendo a low carb, mas aí às vezes eu como tapioca, porque a tapioca é da dieta tal, não sei o quê. Então assim, ela segue várias dietas, e ela nunca emagrece. Por quê, gente? Agora, porque você precisa seguir um caminho, né? Colocando essa parte da dieta e essa parte, inclusive, da vida interior também junto, para que vocês entendam, é a mesma coisa que você pegar o caminho do Waze e o caminho do Google Maps, né? Você já viu que eles têm caminhos diferentes. Você liga os dois, ele vai te mandar cada hora para um caminho. E aí, ao invés de você chegar no seu destino final às 12 horas, que é o destino que é o horário que você deveria chegar, às 12 horas, você vai chegar às 22 horas. Você demorou muito mais para chegar. Por quê? Porque cada hora você escutava você escutava o Waze, depois o Google, depois você se irritava e aí você seguia seu próprio caminho. E não. Então, assim, quando alguém, e isso, qualquer livro de santo que você lê, por exemplo, o livro de Santa Teresa, livro do Padre Pio, o método franciscano, o método benedetino, você precisa pegar um só método, você não precisa inventar roda e seguir, não seguir vários caminhos, né? Então é isso que ele fala aqui, tá? E aí, a falta de vida interior e de planejamento, né? Ou seja, o que você precisa para seguir o caminho e chegar às 12 horas no seu destino? Você precisa de planejamento e você precisa da direção, né? E às vezes a falta da vida interior é exatamente isso. Você não tem um planejamento e você não tem uma direção. Então, esse livro aqui, ele vai te ajudar muito com isso, pro começo disso, pro começo do seu caminho. É muito bonito mesmo, tá? E aí, essa prática que eu tô passando pra vocês é uma prática de milhares que a gente tem, tá? Mas é que eu senti que eu precisava passar isso pra vocês, porque pra quem não tem uma prática de vida interior, começar por ela, vocês vão ver que coisa linda, tá? E aí a primeira tarefa aqui do livro que ele fala, né, é sobre a verdadeira entrega da alma. Ele dá um exemplo muito legal aqui do pulmão, né? Ele fala que os maiores problemas pulmonares hoje, assim, em dia, é porque a pessoa não respira inteira e de forma correta. Então a pessoa não respira de forma inteira. E que isso se resolveria se a pessoa respirasse de forma inteira e sincera. Ela não teria esses problemas pulmonares. E aí ele fala que os maiores problemas hoje da vida interior é isso. É que a gente não está respirando de forma precisa, de forma que a gente... da maneira correta, né? E aí, quantas pessoas a gente conhece que vai à missa, que vai à igreja e a gente vê que não tem a vida interior realmente entregue, né? Porque quem tem a vida interior realmente entregue para Cristo, você percebe. Ela nem precisa falar o que faz de vida interior. Ela nem precisa falar se ela vai à missa, se ela não vai. Você vê Cristo lá naquela pessoa, né? Compensação, quantas pessoas a gente vê que vive de religiosidade. Oh, meu Deus. Vive de religião. Mas não estão entregues, né? Não tem aquela alma onde você encontra Cristo nela, né? Então ele abre esse ponto para que a gente respire direito, né? E aí no livro
ele sinaliza que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa estar acima de tudo. E como que é esse relacionamento com Deus acima de tudo, né? Não é só o exercício de devoção, né? Porque às vezes a gente está tão assim acostumado a fazer esses exercícios de devoção que a nossa entrega com Deus não é muito bem entregue, né? Por exemplo, Pai Nosso, já tá, quando você reza o Pai Nosso, você reza de forma automática, por exemplo, Ave Maria, você reza de forma automática? Ou você reza de uma forma realmente devota, sabe? Quando você reza o Pai Nosso, você fala pausadamente, né? Santa Teresinha fazia isso. Santa Teresinha, quando ela via que ela já estava rezando de forma automática, ou ela estava com bastante pensamento assim na cabeça, tirando dela o foco principal, que era rezar, ela rezava, por exemplo, uma Ave Maria, um Pai Nosso, de forma muito pausadamente. Ave Maria, cheia de graça. Para quê? Exatamente para isso, porque ela queria entregar, de verdade, sincera, ela queria entregar, de forma em que ela estivesse respirando de verdade, igual o Frei Cassiano fala aqui, né? Que ela estivesse realmente respirando de verdade, né, aquilo. Então, é só quando a gente ama a Deus de forma verdadeiramente e correta, é que a gente respira direito a religião e a Cristo, né? E aí a gente descobre as maravilhas da nossa religião. E isso é muito bonito, mesmo. E aí é quando a gente... Sabe quando a gente encontra aquela pessoa, a gente fala assim, nossa, ela... Daí ela fala, ai, me converti, essas coisas, você vê aquela alegria. Ou a pessoa já é convertida faz tempo, mas você vê que aquela pessoa tem alegria, que aquela pessoa tem amor mesmo por Deus, né? Tipo assim, ela não precisa nem falar, você já enxerga lá naquela pessoa, né? É por causa disso, porque ela se entrega de forma verdade e ela vê essas maravilhas, né? E aí, até o Frei Cassiano, ele fala que a partir de quando a gente vive de forma sincera, né? A gente respira de forma sincera, a gente vai subindo de vitória em vitória, né? E a gente percebe que a santidade é possível, né? Ela é possível fora dos conventos, como a gente está acostumado a ver, né? Que a gente acha que a santidade está só nos conventos, né? Mas não, a santidade ela está no dia a dia. Inclusive a prática hoje que ele ensina é pro dia a dia, né? E aí, como que eu falei pra vocês na abertura a live, né? Na abertura da live, que Deus, ele quer a gente santo, né? Ele pede isso pra gente, é sede santos, né? Ele nos deu, assim, dons maravilhosos, né? Pra cada um, né? De forma particular, ele deu esses dons de forma... para cada um, para que a gente realmente conseguisse elevar isso para a glória do Senhor, né? Só que quando a gente vai olhar esses dons, se você parar para pensar, olha para todas as pessoas à sua volta, você vai perceber que as pessoas não usam esses dons de forma sincera e não usam, elas não utilizam desse dom que Deus deu, né? E a gente precisa usar, porque Deus não deu à toa, ele não deu, eu vou te dar, usa se você quiser. Não, ele deu para que você use, para que você abuse do seu dom, né? E chegue a Deus, né? Pra glória de Deus. Aí, o Frei, ele chama atenção aqui, né? Pra algo que eu sempre falo pra vocês, se vocês forem assistir na outra live, que pra que a gente entregue de forma verdadeira o que a gente tá fazendo pra Deus. Porque assim, não adianta nada eu vim aqui fazer uma live pra vocês sobre oração, essas coisas. Na minha vida pessoal, eu não tenho essa rotina de oração. Cara, mas por mais que você esteja ensinando e não está fazendo, mas pelo menos você está ensinando. Não, tem que ser de forma sincera. Você sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, Deus sabe a nossa real intenção do coração. Ele tá vendo. Então não adianta a gente pegar e mentir. Ele está vendo, gente. Ele sabe. E a gente vai pagar a conta pra ele. A gente não vai pagar a conta pro fulano. Entende? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a gente vai cair... Aqui não é falando mal das pessoas, mas é porque a gente usa de forma vulgar as palavras e não deveria, mas é só para que vocês entendam. Mas a gente vai acabar virando carolas e beatas, e não é essa a intenção, tá? Eu quero deixar muito frisado que não tem nada de errado em virar carola e beatas, desde que isso seja de forma sincera. Aqui eu tô falando da palavra pejorativa, né? Mas não é a intenção falar mal disso, né? Mas que a gente não vire da forma pejorativa que a gente usa carolas e beatas. Porque a gente tem que realmente entregar o nosso coração, né? E aí o método do Frei aqui, que ele apresenta no livro,
a gente precisa usar muito da nossa constância, muito, e aí tem uma live específica aqui sobre constância, vão lá assistir, inclusive é do livro A Constância, do Rafael Cifuentes, então assistam, mas a gente precisa usar esse método aqui de forma constante, e a gente, como qualquer outra prática que a gente tem para nossa vida interior, ela precisa de sacrifícios nossos, tá? E aí ele começa já logo no primeiro capítulo de uma forma muito bonita. O Frei Cassiano fala de uma menina de 12 anos que escolhe um pequeno segredo, né? E aí é um lindo pensamento. Então ela coloca o pensamento assim, né? Jesus, eu vos quero bem. E aí o que ela faz com esse pequeno segredo? Ela começa a usar pra tudo. Então quando ela acorda, ela fala, Jesus, eu vos quero bem. Aí ela vai tomar banho, ela, Jesus, eu vos quero bem. Aí ela desce, ela precisa tomar café pra ir pra escola, ela fica toda hora, Jesus, eu vos quero bem. E ela vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E aí o que acontece com essa menina? Depois de um tempo, ela começou a ficar mais carinhosa, ela começou a ficar mais obediente com a mãe, ela começou a tirar notas boas, ela começou a dar mais atenção pras amigas, ela parou de ser aquela menininha mimada. Ela consegue entender mais, compreender mais as coisas à sua volta. E sempre, a todo momento, sempre repetindo, Jesus, eu vos quero bem. Sempre, sempre, sempre. Em qualquer situação ela sempre faz isso. E aí, todo mundo à volta dela começa a perceber essa mudança. Todo mundo começa a vê-la mais alegre, né? E a mãe dela pergunta pra ela, fala assim, ô Margarida, o que tá acontecendo com você, né? Que você tá sempre alegre, me fala o que é. E a menina não quer falar, a menina fala assim, não, é um segredo meu. E aí, a mãe, uma hora, testa ela pra ver o que realmente tá acontecendo. Então, todo mundo vai pra uma festa, as amiguinhas dela vai pra festa e ela pede, mãe, posso ir nessa festa? E aí ela pega e fala, não, você não vai nessa festa. A menina olha pra ela, muito triste, e fala, tá bom. E vida que segue. Ela seguiu feliz e ela usou o segredo dela, né? Jesus, eu vos quero bem. E aí a mãe dela falou, nossa, ela passou no teste, né? Ela realmente está mudada. E aí, num outro momento, antes dela começar a usar o segredo, né? O segredo, a chave, a frase, né? Ela ficaria triste, ela ficaria amalgada, ela ficaria uns 2, 3 dias fazendo birra, e não foi o que aconteceu, né? E aí, essa menina, ela tá tão concentrada no segredo dela, que ela começou a ver os efeitos, né, colaterais, não sei se é assim que pode falar, mas ela começa a ver esses efeitos colaterais no entorno dela, então com as amiguinhas dela, com os familiares dela, com as tias, com as primas, e ela vai influenciando as pessoas ao lado dela. Ela vai influenciando, né, as pessoas ao lado dela. Algumas pessoas ela ensina, as amiguinhas dela ela ensina sobre falar, né, ela fala, escolhe uma frase e começa a falar todos os dias, né. E aí até que mostra dos pequenos sacrifícios sobre uma amiguinha dela, porque ela ensina a amiguinha dela chega a usar um caderno e todas as vezes que ela lembra da frase, ela vai escrever nesse caderno, até que um dia, né, a amiguinha dela tem uma briga com a irmã dela mais velha e ela chega até a rasgar o caderno. Mas o que acontece com essa amiguinha dela, né? Essa amiguinha dela não tava com o amor, e aí por isso o respirar direito, né? O amor direito. Essa amiguinha, ela não tava com o amor verdadeiro por Deus, né? Ela passou a primeira tentação dela, mostrou que ela não tava com esse amor sólido, com esse amor sincero, com essa respiração profunda por Deus. Então por isso que ela rasga, né? Ela não tá com esse respirar da alma, né? E aí, então, aí a partir daí, né, o que ele fala, né, para que a gente escolha um pensamento rápido e curto, né, e aí que é da sua alma, você sabe o que sua alma precisa, né, e que nem a Margarida, né, Jesus, eu vos quero bem. E aí ele dá um outro exemplo, né, alguns outros exemplos, mas eu vou dar um exemplo que eu tenho, por exemplo, desde que eu li sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, eu uso todas as vezes que eu passo por alguma dificuldade, alguma ansiedade, às vezes nem é dificuldade, alguma ansiedade mesmo minha, da Karina, eu sempre tenho isso daqui. Que é quando Nossa Senhora de Guadalupe vira para São Juan Diego e fala, não estou eu aqui, que sou a sua mãe? Então sempre eu repito isso pra mim, né? Porque, tipo, verdade, né? Por que eu tô preocupada se minha mãe não está aqui comigo, né? Então ele dá vários exemplos de Nossa Senhora eu dei a Nossa Senhora de Guadalupe, mas ele dá vários exemplos lá no livro, aqui no livro, tá? Até no final eu vou passar alguns exemplos pra vocês, tá?
Então esse segredo, ele vai precisar de uma repetição sempre frequente e atenta às palavras, sabe? Toda hora, atenta às palavras. Como ela falou, Jesus, eu vos quero bem. Não é só você repetir. É Jesus, eu vos quero bem. Tem coisa mais alegre que isso? Eu acho que a menina ficou alegre por quê, né? Porque, Jesus, eu vos quero bem. Isso é muito bonito, né? E aí, para que seja de forma frequente, que seja realmente assim, de uma forma devota, bonita, para que entre na nossa alma, as palavras que a gente está falando, entre na nossa alma, para que Deus veja como súplica, né? A gente vai repetindo pausadamente, sabe? Devagarzinho, igual a Santa Teresinha fazia, né? Ave Maria, cheia de graça, né? E sempre sincera, né? E use e abuse dela, né? E aí o pequeno segredo, né, que ele fala, né, o Frei Cassiano, ele tem a função de dar ar para nossa alma, que é o que eu falei lá no começo, né, que ele falou no começo sobre os problemas pulmonares hoje é não respirar decentemente. Então a gente está dando ar para nossa alma, né? A gente vai começar a respirar essa frase, essa jaculatória, entende? E aí devemos usá-los em todos os momentos, igual a Margarida. Então, nos momentos alegres, nos momentos ruins, nos momentos de tentações, quando estamos com a cabeça cheia, cabeça vazia. Inclusive, sobre a cabeça vazia, ele fala disso, né? Pra gente, quando a gente tá com aquela, sabe aqueles vários pensamentos da cabeça vazia? Use da frase, né? Fica repetindo a frase, né? E aí ele fala um negócio muito bonito aqui, que a gente tem que usar essas frases, né? Ao acordar no meio do dia e ao deitar do dia. E aí ele dá um exemplo bem legal aqui, né? Que é sobre a corda, né? Sobre os ganchos. Ele fala assim, né? Que um gancho nunca se liga ao outro, né? Precisa ter um gancho de um lado, a corda e o gancho do outro. E o gancho só vai conseguir ter ligação um com o outro quando tiver essa corda no meio. E o que é, então, esses ganchos? Manhã, noite e ao longo do dia, né? Então, é por isso que a gente tem que ficar o dia inteiro, né? E aí, uma coisa que não tá no livro que eu falei pra vocês, que eu vou falar pra vocês agora, é o que São José Maria Escrivá, ele fazia muito, porque ele santificava. Nossa, a história de São José Maria Escrivá é muito bonito. Por quê? Ele santificava o dia dele nas coisas simples do dia, nas tarefas do dia, né? E ele usava de muita ejaculatória, né? Se você for ver o caminho, ele ensina o caminho, obviamente, mas são cheias de ejaculatória. Se você pegar uma frase só isolada, tá lá de São José Maria Escrivá, é uma ejaculatória que você pode usar assim o dia inteiro, né? Então, São José Maria Escrivá, nas pequenas coisas do dia, ele santificava através dessas frases, né? E é isso. Então, ele explica que a gente precisa, com essas frases, a gente precisa ter constância, repetir e falar e pensar muito, 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 muito. Exatamente para que não aconteça igual a amiguinha de Margarida que ele explica nesse capítulo, né? Para que a gente construa um amor sólido por Cristo e para que a gente ganhe ar da alma, né? E aí, outra coisa que eu sempre falo pra vocês nas lives, assim, sempre tá aqui na live, que são as palavras ensinam. Então, tudo que eu tô falando pra vocês vai ensinar vocês de alguma maneira. Mas o exemplo fascina. Então, a gente nunca pode esquecer disso, né? Eu já falei pra vocês em outras lives sobre cebola, né? A gente não precisa ficar falando que a gente come cebola. A pessoa que come cebola, quando ela falar qualquer coisa, não precisa nem falar estou comendo cebola, ela vai falar outra coisa, abrir a porta. Ela vai exalar aquele cheiro. E é exatamente isso, né? As palavras ensinam, o exemplo fascina, né? E aí, numa época em que a gente carece de homens e mulheres com o olhar para Cristo, a gente carece disso. A gente não tem hoje mais homens e mulheres que... Antigamente a gente respirava, o respirar da nossa alma era para Cristo. A gente tinha aqui, no Brasil, a gente tinha escolas católicas, a gente tinha tudo voltado sempre para... né, Cristo. Hoje a gente não tem mais disso. A gente carece muito disso, né? A gente tem que lembrar que a gente vai ser o único evangelho que uma pessoa vai ter. Ela não vai ter a Bíblia, ela não vai ter a missa, ela não vai ter um bom padre, ela não vai ter nada. A gente vai ser o único evangelho que a pessoa tem. A gente vai ser o único evangelho que a pessoa tem. E por que eu tô falando isso, que a gente vai ser o único evangelho? Exatamente por causa disso. Palavras ensinam e exemplos fascinam. É sendo o exemplo de verdade, com o respirar da alma, que a gente vai conseguir, igual a Margarida, colher e ver os frutos no nosso entorno. Entende? E aí, da mesma maneira,
Aí aqui, vou falar, né, que sem sacrifícios a gente não alcança, né? Isso daqui ele explica, o Frei Cassiano, ele explica que sem sacrifícios nada se alcança. E aí eu tô dando exemplo agora, não está no livro, mas é que nem muita gente que quer emagrecer, por exemplo, né? Tem muita gente que quer emagrecer, mas não quer abdicar do chocolatinho no final do dia. Eu tô falando por mim, inclusive, tá? Hoje eu tô no desafio da Alice, mas antes disso era isso, né? Ou, por exemplo, de toda quinta-feira, regradamente, comer pastel, 3 pastéis, 2 salgado e um doce. Aí na sexta, pizza de catupiry, essas coisas. Ah, já que eu não posso comer carne, vamos comer pizza então de catupiry, essas coisas. Aí no sábado, churrasco, aí tudo bem, né? Carne. Mas aí no domingo, macarrão com doce. E aí eu fazia sobremesa no sábado e aí sobrava e aí eu ia pro domingo. Então assim, querendo ou não, de 7 dias, 4 dias, ou seja, 60% da minha semana era comendo besteira. Como que eu vou emagrecer desse jeito? Então assim, se as pequenas coisas merecem esse sacrifício, ou por exemplo, dinheiro, né? Quem acumula dinheiro, quem a gente vê que tá acumulando dinheiro, a gente vê que ela faz um pequeno sacrifício, a gente vê que ela não tá gastando, que ela poderia viajar, mas ela não tá viajando porque ela precisa economizar, porque ela precisa guardar, porque ela quer também, né? E por que a gente... E aí, o Frei pergunta isso no livro. Então, por que a gente acha que com Deus não é isso? Ele até coloca, né? Acaso os filhos de Deus podem exertar-se dessa regra geral, ou seja, do sacrifício? Não, a gente não pode. E aí, por isso que ele ensina aqui que a gente deve ter muita generosidade para fazer essa prática de vida interior. Ou seja, a hora que a gente tá... repetindo essa frase pra gente, a gente precisa ter muita generosidade dentro da gente, né? E aí, qualquer prática, a gente precisa ser generosas, né? Então, ir à missa, rezar o terço, ficar repetindo as jaculatórias. E aí, ele coloca aqui uma atenção, e isso, gente, vou pedir uma coisa muito. Seja humilde de reconhecer isso, né? A gente vai ter momentos de frouxidão. Vai ter momentos que a gente não vai querer ir na missa, vai ter momentos que a gente não vai querer rezar o terço, vai ter dias... Às vezes a gente tá até muito bem consolidada, a gente ama fazer essas práticas. Eu, por exemplo, eu amo acordar cedo e rezar, amo mesmo. Nossa, meu dia é outro quando eu faço isso. Quando eu acordo às 4 horas da manhã e rezo, meu dia é outro, assim, sabe? É por isso que eu sou tão regrada, porque a Karina é outra. Existe uma Karina sem acordar às 4 horas da manhã e rezar e outra Karina... não acordando nesse horário, né? Mas mesmo acordando às 4 horas da manhã, tem vezes que eu sento aqui, gente, que vem muito pensamento na cabeça, e aí eu começo, eu não quero mais rezar, vamos pro meu livro então, sabe? Porque é frouxidão do ser humano isso, tá? Então não duvidem disso, tenha a humildade de reconhecer isso, inclusive. Gente, vou tomar meu café que deve estar gelado, vamos ver. Tá gelado. Por que eu fui beber isso? Vou beber água, peraí. Queria meu café quentinho. E aí, ele até coloca uma frase de recuperação, né? E a frase de recuperação, por que ele coloca essa frase de recuperação, né? Porque pra gente se voltar. Ó, Jesus, não me entregueis às minhas paixões. Ou seja, quando eu tô distraída aqui, provavelmente eu estou envolvida mais com as minhas paixões do que com Deus. Então ele coloca essa frase, né? Ó, Jesus, não me entregueis às minhas paixões. Depois... o Frei Cristiano fala um negócio muito bonito, que é tudo por Maria, gente, tudo por Maria sempre, né? E como nossa mãe rainha, a gente pode aproveitar de jaculatórias a Nossa Senhora, que nem eu falei pra vocês do que eu faço quando eu tô aflita, né? Que é a frase de Nossa Senhora de Guadalupe fala pra São João Diego, né? Que é, não estou eu aqui, a sua mãe? E aí, por que a gente pode usar de Maria, né? Usar da nossa mãe? Porque ela, obviamente, ela vai fazer que nem nas bodas de Canaã. Ela vai interceder por nós. Ela vai lá, ela vai pedir um milagre para Cristo. Ela vai falar, meu filho, ajuda. Eu preciso de ajuda sua por ela, pela minha outra filha, né? Pela Karina. E ele até coloca aqui, né? Minha mãe querida, mostre a face do vosso filho.
Porque através dela a gente vai ver Cristo, né? Ela vai levar, porque ela ama o filho dela, né? E ela ama a filha dela. Então ela vai juntar isso, né? E aí o Frei Cassiano, ele fala da beleza, que é a alegria íntima, né? E aí, como exemplo, ele cita Santa Gertrudes e São Francisco, que falou que eles usavam dessas frases, mas várias frases. Mas o que eles faziam, né? Eu vou ler uma página para vocês, mas antes só explicar sobre Santa Gertrudes, porque onde ela passava, tudo ela agradecia a Deus, tudo ela via beleza. Então ela estava assim num jardim bonito, ela olhava para as flores e falava assim: nossa, meu Deus, obrigada por essas flores bonitas que eu estou vendo. Isso é obra sua, né? E aí, vou até abrir aqui a página 37. Gente, esse livro é muito bonitinho mesmo. E aí ela coloca assim, ó: ó Jesus, quantas belezas, quantos encantos. Eu me uno a vós na caridade com que criastes tudo. Então ela vê o amor de Cristo lá em cada coisa, né? É muito bonito. Aí depois ela: quanta beleza, quanta doçura no que você criou, né? Eu vos agradeço, ó Jesus, por essa beleza criada, né? E ela fica o tempo todo assim, Santa Gertrudes. Então é muito bonito. Depois ele fala sobre a vida do apostolado, né? O Frei Cassiano. E aí ele fala que devemos praticar até quando percebemos que a nossa alma tem profundo entusiasmo em Cristo, né? Então a gente tem que praticar tudo quando a gente assim chega num nível, até quando a gente chega nesse nível, a gente sempre tem um nível a se elevar, né? Mas ele fala assim: a gente vai perceber que a gente realmente está sendo sincero e amando de forma sincera quando tudo a gente quer Cristo. Então tudo que acontece a gente quer contar pra ele, a gente quer conversar com ele, a gente reza por ele. Quando a gente tá muito nervosa, a gente fala: ai, Nossa Senhora, me ajuda. Ai, meu Senhor, me ajuda a manter a calma. Então tudo a gente se volta para ele, né? Então a gente fica almejando esse amor dele e esse amor nosso para com ele, né? A gente fica lá e ele dá esse conselho. Aí eu vou ler a página para vocês, 44, né? E aí tudo a gente atribui a Cristo. Ontem eu falei com as meninas do curso, né, do clube, e sobre esse negócio de a gente atribuir a ele, porque é quando a gente conhece de verdade o amor de Cristo e o nosso amor por ele, a gente percebe que sem Cristo a gente seria um monte de barata. Mas com ele, a gente vê os dons dele, né, em nós, assim. Então a gente começa a atribuir tudo isso a ele, né? Essa é a nossa vida de apostolado, né? E aí eu vou ler pra vocês aqui a página 44, que é o que ele escreve, que sem medo de errar, afirmo o seguinte: quem compreende realmente a ideia do pequeno segredo, que são as frases, as jaculatórias, lança os fundamentos da vida interior, procura o progresso de sua alma e torna-se um verdadeiro e prático cristão. Quando a vida interior for considerada como o que há de mais precioso no mundo, então uma nova luz brilhará nos negros tempos que correm. Então ele fala pra gente insistir nessa prática. O livrinho é esse, como eu já mostrei. E aí, vou mostrar pra vocês aqui, eu vou pegar as jaculatórias que eu tenho desse devocionário de São José da minha biblioteca católica. Eu acho que eles não vendem mais, mas dá uma olhadinha lá, tá? Porque eu não sei inclusive se de repente eu não tô falando besteira. E aí, chega aqui, ó, você tem jaculatória para Santíssima Trindade, para o Deus Pai, aí você tem para Jesus Cristo, você tem para o Espírito Santo, você tem para o Sagrado Coração de Jesus, o coração eucarístico de Jesus, o Jesus sacramentado, o poderosíssimo sangue de Jesus, da elevação na Santa Missa, a Virgem Maria, ao Imaculado Coração de Maria, a Sagrada Família e a São José, né? Esse devocionário é de São José. Contra a blasfêmia, ou seja, toda vez que alguém blasfemar, você tem aqui jaculatórias em latim, e aí é muito bonito, obviamente, né? Que aí até, inclusive, são parte da Bíblia, né? Tem Salmo, tem Atos. Eu vou ver se depois eu faço algum documento e passo pra vocês isso, tá? E aí, uns que eu usava aqui, então assim, contra a blasfêmia, bendito seja o seu santo nome. Bendita seja Deus, né? Bendita seja o nome de Jesus. A gente tem vários aqui, né? Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Quando você estiver lá vendo, né? Jesus sacramentado, você for lá no Sacratíssimo, quando você
Jesus sacramentado, o nosso Deus amado, né? Coração eucarístico de Jesus, aumentar em nós a fé, a esperança e a caridade, que são as virtudes que eles dão pra gente, né? E aí do Espírito Santo, Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria, discernimento, santidade e pureza de coração. Gente, só essa daqui a gente deveria pedir todos os dias. Acordou, já pede, já fica falando, né? E aí Jesus Cristo, a vossa face, Senhor, eu procuro. A gente sempre vai procurar, né? E aí sobre Deus, né? Deus, sejais propício a mim, pecador. Vocês veem, assim, é muito bonito mesmo. Então, o que eu sugiro para que vocês façam, né? De Nossa Senhora, ó, deixa eu pegar de Nossa Senhora, o que eu tô quase todos os dias eu fazia, né? Até parei de fazer, inclusive. Doce coração de Maria, seja a minha salvação, né? E aí tem vários aqui, eu vou ver se eu faço alguns para vocês. Então, o que eu sugiro que vocês façam depois que vocês assistirem essa live é exatamente isso, é parar e de repente até pode procurar uma jaculatória pronta, não precisa inventar a roda, ou se você acha que sua alma precisa de algo específico, monte uma frase, coloque como lembrete no celular ou no WhatsApp, se você tiver um grupo com você mesmo, e aí cria um grupo jaculatória. Coloca o despertador para você tocar, sabe? A todo momento para você... E querendo ou não, toda vez que a gente repete isso, a gente está em oração. A gente está santificando o nosso dia, né? Então, faça isso, tá? Sugiro vivamente que vocês façam isso. Depois eu vou ver se eu faço um post com as principais jaculatórias. O livro é esse. Eu vou colocar lá no... Vou colocar para vocês aqui nos stories. Deixar a live salva. E é isso. Vocês têm... Ó, apareceu aqui... Ah, não é dúvida não. Vocês têm alguma dúvida? Posso desligar? Como que vai ser? Então é isso, meninas. É isso. Então, de verdade, muito obrigada por quem pôde estar aqui. Fico muito feliz realmente. Vou deixar salvo. Vocês assistam desde o início, para quem entrou depois, assista desde o início. E é isso.